A paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. É um prazer imenso poder voltar a falar novamente com você para estarmos postando mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. A lição de hoje, a lição número 8, de 20 de maio de 2018, ela tem como título Ética Cristã e a Sexualidade. É um tema bastante desafiador, onde nós estaremos estudando como a ética cristã ela se comporta diante da sexualidade, diante de um tema tão significativo como esse. Como nós já vimos em outras lições, a ética ela tem como função exatamente disciplinar a moral, cobrar a prática daqueles valores estabelecidos pela moral. E nós estaremos vendo então como a sexualidade então ela é fiscalizada pela ética cristã. No primeiro momento eu chamo a tua atenção para a expressão sexualidade. O que é a sexualidade? No decorrer da lição, nós vamos estar aí fazendo uma separação entre sexo e sexualidade. Mas, como já vem aí no título da lição, é a expressão sexualidade, então a sexualidade é exatamente um comportamento. É interessante nós observarmos isso, é um comportamento que está relacionado à busca da satisfação de um prazer sexual. Então a sexualidade é exatamente essa satisfação, ou essa busca, melhor dizendo, de satisfazer um apetite sexual, seja para a procriação ou seja para o prazer em si. Então, em síntese, o que nós podemos ver no tocante ao que seria a sexualidade é exatamente um comportamento, e esse comportamento é exatamente a busca da satisfação de um desejo sexual, ou a busca da satisfação de um apetite sexual. Então, ao estar praticando, no caso, executando um desejo sexual, eu estaria então aí dando curso à minha sexualidade. Então, em síntese, a gente vai trabalhar isso aí na lição, mas em síntese, sexualidade é um comportamento. Enquanto sexo é uma questão mais ligada à questão patológica, biológica, a sexualidade é exatamente um comportamento que está relacionado à busca, à realização, portanto, aí de um desejo sexual, de um apetite sexual. O texto áureo da nossa lição, ele nos apresenta: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição ou à fornicação e aos adúlteros Deus os julgará. A primeira coisa que eu chamo a atenção de cada um de vocês é exatamente mostrar como a Bíblia ela trata essa questão do sexo e a questão da sexualidade. Que nós sabemos que esse é um tema que, infelizmente, no passado foi um grande tabu para ser tratado no meio evangélico. Hoje não continua sendo diferente em boa parte das instituições evangélicas, em boa parte das religiões. E nós iremos ver que, de fato, esse é um assunto que ele é tratado à luz da Bíblia, e que nós não podemos nos esquivar de tratar um assunto de tamanha relevância e importância para o homem, por que não dizer para os servos de Deus. Portanto, aqui no texto áureo, que está no livro de Hebreus 13, o verso 4, que nós acabamos de ler, nos apresenta o seguinte, falando em relação ao matrimônio e especificamente em relação à questão do sexo, à questão sexual. Venerado seja entre todos um matrimônio. A primeira coisa aqui que nos chama a atenção, que o matrimônio aqui fala exatamente dessa união, que nós damos o nome de casamento, uma união estabelecida por Deus. E aqui o texto da palavra de Deus nos afirma que venerado, que honrado, santo, respeitado deve ser o matrimônio. Então nos mostra aqui o grau de importância, o quanto o matrimônio, o casamento, ele é visto com grande importância para Deus. E aí o texto, a própria ideia da palavra venerado, nós sabemos que esse termo ele tem uma conotação que geralmente ele é ligado
a questão da veneração, que seria esse culto, essa dedicação, esse respeito a uma coisa sagrada. E aqui o texto nos apresenta o casamento, a união, o matrimônio, como sendo algo estabelecido por Deus, portanto, como sendo algo abençoado por Deus, como sendo algo sagrado. E chama-nos a atenção exatamente por meio dessas expressões. Venerado seja entre vós o matrimônio. Então, mostrando a santidade do casamento. E aí o texto prossegue. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Aqui a expressão leito sem mácula fala exatamente, diretamente da questão da relação sexual ou do compromisso sexual que o casal, o esposo tem com a esposa e vice-versa. Então está dizendo exatamente que é venerável, é digno de honra o casamento, como também respeitado, honroso deve ser o leito sem mácula. Leito aqui é uma metáfora que se refere à questão do lugar onde se pratica o sexo, e aqui está exatamente mostrando que o leito, esse ambiente sagrado, esse ambiente onde o casal ele se completa sexualmente, que esse ambiente, esse lugar, ele deve ser sem mácula. Seria macular o leito. Macular o leito refere exatamente à questão da infidelidade conjugal. Então, toda vez que um casal casado entre si e que ele pratica sexo fora do casamento, ele está maculando o seu leito. Então, a ideia de macular aqui não é necessariamente que um dos cônjuges esteja fazendo sexo na cama do casal, isso também, mas não é simplesmente isso, mas é num sentido mais abrangente, de mostrar que toda relação extraconjugal, ela macula o leito. E o leito é visto por Deus como um lugar sagrado, como um lugar que deve ser venerado, assim como o matrimônio. Ele deve ser venerado também o leito, também a questão da fidelidade, do relacionamento fiel entre os casais. Portanto, venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aí chama-nos a atenção, aos que se dão à prostituição, ou seja, aqueles que se voltam para a prostituição, para a fornicação, que é exatamente o sexo praticado entre pessoas que não são casados. Então, todos aqueles que não são casados à luz da Bíblia e que praticam sexo à luz da Bíblia está cometendo a fornicação, está cometendo a prostituição, uma vez que está agindo com infidelidade para com Deus, por não estarem honrando a santidade do sexo, não está honrando o lugar ideal para se praticar o ato sexual, que é exatamente dentro do matrimônio. Então, nesse aspecto aqui, o Senhor chama-nos a atenção que os que se dão à prostituição e aos adúlteros, ou seja, aqueles infiéis, que são infiéis ao seu cônjuge, Deus haverá de julgá-los, mostrando que, de fato, Deus não condena o sexo é algo dado por Deus, é algo abençoado por Deus. O pecado não está no sexo, o pecado está exatamente na deturpação, na profanação de algo tão especial que Deus deu ao homem. É interessante nós observar que Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E dentre as várias características que Deus deu ao homem, Deus deu ao homem a capacidade de criar uma vida através do relacionamento sexual. Imagine, Deus ele é o Criador, ele criou o homem e deu a esse homem a capacidade de criar um novo ser através da relação sexual. Nós vemos a importância que Deus dá ao ato sexual e à sexualidade. A verdade prática nos chama a atenção. A sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. Então nós temos aqui, e aqui falando um pouco da sexualidade, que é exatamente esse comportamento, esse relacionamento com a finalidade de buscar a satisfação, a realização de um prazer, de uma atitude, podemos dizer assim, sexual. Portanto, a Bíblia nos coloca que essa satisfação, dessa aptidão, desse apetite sexual, que é a sexualidade, é uma dádiva divina.
Então a sexualidade, esse apetite para o sexo, esse comportamento para o sexo, que nós chamamos de sexualidade, é também uma dádiva divina. Então Deus nos dá os órgãos responsáveis pelo sexo e nos dá o prazer, o desejo sexual, que é exatamente a sexualidade. Tudo isso como uma dádiva dada por Deus. Porém, essa dádiva dada por Deus, ela é à luz da palavra de Deus, ela é estabelecida a parâmetros que a estabelece, que a disciplina, que é exatamente para o âmbito do casamento, para o âmbito da formação de uma nova família. Bem, a leitura bíblica em classe, ela nos apresenta o seguinte: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui é interessante nós colocarmos uma observação. Paulo aqui ele está escrevendo aos irmãos, aos coríntios, e ele está ao mesmo tempo trazendo o ensinamento da parte de Deus e também a sua maneira de enxergar a situação da relação sexual, a questão do casamento em si. E Paulo ele coloca as suas impressões do que ele pensa em relação ao casamento. Ao mesmo tempo ele apresenta o que Deus pensa em relação ao casamento e a sua experiência, no sentido do que ele acha, do que ele pensa, da questão do homem ser ou não casado. Sabemos que existem muitas especulações em torno da figura de Paulo, de que Paulo, no caso, ele não era casado ou tenha sido casado, de que foi infeliz no amor, que era uma pessoa decepcionada. Uns têm Paulo como uma pessoa muito amarga, alguns dizem que Paulo ele era um grande machista. Então, não quero aqui estar trabalhando com especulações, também levando em consideração o contexto em que Paulo vivia, porque muitas das vezes não só essa carta ou esse texto em si, mas muitos textos onde Paulo ele traz ensinamentos para, se nós formos pegar esses textos para serem entendidos dentro do contexto do homem do século XXI, nós vamos ver Paulo como uma pessoa machista, como uma pessoa bruta, ignorante. Porém, um dos maiores perigos é querer estudar um texto de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, e tirá-lo do seu contexto e querer entendê-lo com a mente de um homem do século XXI. É necessário, a Bíblia é um livro antiquíssimo, e é necessário que as coisas que são registradas na Bíblia, que elas sejam estudadas dentro do contexto nas quais elas foram ditas, nas quais elas foram escritas, e trazer uma aplicação, trazer uma releitura para dentro da nossa realidade. Então, a despeito das especulações, devemos ter muito cuidado para entendermos o texto, entendermos Paulo dentro do seu contexto. E é interessante observarmos que quando Paulo dá a sua opinião, ele deixa bem claro que é a maneira dele pensar, ele não está falando em nome de Deus, não é a vontade de Deus em si, mas é a sua maneira de se comportar diante de determinados temas. E nesse caso aqui, em referência ao casamento, em referência à relação sexual, Paulo ele vai estar dando em dados momentos a sua opinião, em outros momentos ele vai estar trazendo um ensinamento divino para a igreja. Então, espero que nós possamos entender a mensagem, o conteúdo e o contexto da mensagem que nós estaremos estudando aqui no livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 1 até o verso de número 16. Então, voltando para aí o versículo 1 do capítulo 7 de 1 Coríntios, o verso 1 nos diz o seguinte: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, Paulo, ele está dando a sua opinião, e ele, dentro de um contexto de alguém que escreve para ele, querendo saber um pouco dessa questão do relacionamento conjugal, da vida do homem, que ele firma um compromisso com a mulher ou a mulher com o homem, Paulo, ele vai fazer a sua leitura, e há um contexto maior que você pode acompanhar na Bíblia, quando ele mesmo coloca que aquele que é solteiro, ele tem mais tempo para se ocupar das coisas de Deus, da obra de Deus. E por sua vez, aqueles que são casados, a sua prioridade é exatamente o marido cuidar de agradar a sua mulher, e a mulher cuidar de agradar o seu marido.
Então, esse é um conceito trabalhado por Paulo, e é interessante nós observarmos esse contexto, porque Paulo, como a sua missão principal era exatamente de pregar o Evangelho, e ele disse que ele não conseguiria, ou ele não conseguia viver sem pregar o Evangelho. Em dado momento ele diz que ai de mim se não pregar o Evangelho. Então Paulo, ele tem como missão principal a pregação do Evangelho. E não que ele seja contra o casamento, mas Paulo, ele assegura que aquele que não é casado, aquele que tem uma vida livre de compromissos familiares, ele tem tempo para se dedicar à obra de Deus, está casado com Deus, casado com a obra de Deus. O que aqueles que são casados não podem estar fazendo de uma maneira mais liberal. E é interessante nós observarmos isso, por quê? Porque muitos, em nome da obra de Deus, têm sido irresponsáveis com os seus deveres, as suas obrigações com a sua família, o esposo com a esposa com o seu esposo, para com os filhos, e às vezes, em nome da obra de Deus, tem abandonado o lar, tem abandonado a família para poder trabalhar na obra de Deus, e isso é totalmente condenável à luz da Bíblia. Porque primeiro, aquele que é casado tem que cuidar da sua casa, do seu lar, da sua família. Em segundo plano, então, vem a igreja, vem a obra de Deus. E é claro, Deus sempre em primeiro lugar. Agora, ter Deus em primeiro lugar, nós não podemos confundir estar envolvido na obra de Deus, na obra prática, no caso de Deus, estar envolvido no trabalho numa igreja enquanto instituição. Nós não podemos confundir isso com necessariamente estar envolvido com Deus. Porque você pode estar envolvido com Deus sem necessariamente estar envolvido na obra de Deus no sentido de ter um cargo, de ter uma ocupação, a ponto de negligenciar sua responsabilidade com a sua família. Então Paulo, ele deixa muito bem claro que o solteiro ele tem como dedicar-se à obra de Deus, mas que o marido, a mulher, tem que cuidar um do outro, cuidar da sua família em primeiro lugar, porque essa é a sua maior missão, essa é a sua obra abaixo da salvação que recebeu da parte de Deus. Portanto, Paulo no verso 1, ele coloca a sua opinião, quando ele diz, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, não relacionasse com mulher sexualmente, não se casasse também. O verso 2 nos apresenta, mas, aí Paulo diz, mas por causa da prostituição ou da fornicação, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha a sua própria mulher, isso para o homem, e cada uma para a mulher tenha o seu próprio marido. Então Paulo aqui, ele deixa de maneira bem clara que bom seria se o homem pudesse não tocar em mulher e ter uma vida dedicada para Deus, mas por causa da prostituição, por causa do sexo fora do casamento, é ideal que aqueles que não conseguem disciplinar o seu desejo sexual, que bom seria que cada um desses, uma vez que eles não podem ficar sem mulher e a mulher sem um homem, que por causa disso, mas por causa da prostituição, que cada um, no caso o homem, tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. Muito claro o ensinamento aqui do apóstolo Paulo. Verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Aqui quando Paulo usa essas expressões, que o marido deve pagar à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido, benevolência aqui está no sentido da questão sexual. Quando Paulo diz que o marido pague à mulher a devida benevolência, a benevolência aqui é exatamente que o marido não negue satisfazer os desejos sexuais da mulher, e nem a mulher negue os desejos do marido, ou seja, que não negue o sexo. Então, benevolência aqui é sexo. Então, Paulo está deixando claro o ensinamento ao dizer, a mulher, o marido pague, ou seja, dê o sexo que a mulher precisa, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Aí, verso de número 4. A mulher não tem poder
sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. É interessante esse texto, que está mostrando exatamente o que? O compromisso que marido e mulher têm entre si. Então, uma vez que o marido e a mulher, uma vez que eles se uniram em casamento, o apóstolo Paulo está ensinando que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Portanto, o marido, ele não tem mais poder para decidir sobre o seu corpo quanto ao ato sexual, e nem a mulher sobre o seu corpo, uma vez que um pertence ao outro. Porém, fazendo aqui a observação, que eu acho que merece fazer essa observação, para termos cuidado com muitos que, infelizmente, inclusive evangélicos, não só evangélicos, mas inclusive evangélicos, que entendem mal esse versículo e acham que pelo fato de que o marido tem poder sobre o corpo da mulher, ou vice-versa, que eles podem dispor desse corpo ao bel prazer, a hora que quiserem, de maneira irresponsável, mesmo contra a vontade do outro. A ideia aqui do ensinamento de que o marido não tem poder sobre o seu corpo é de conscientizá-lo que o seu corpo pertence à sua mulher e que a sua missão sexual é satisfazer unicamente a sua mulher e a mulher satisfazer o marido. Porém, deve-se ter cuidado, e nós temos, infelizmente, entre muitos casais casados, inclusive evangélicos, onde de fato a mulher se sente usada ou o marido se sente usado pela mulher. E aí nós sabemos de casos, inclusive, infelizmente, até de lideranças, de pessoas que, na verdade, infelizmente, quem sempre sofre isso é o lado mais frágil, no sentido da constituição física, biológica, da sensibilidade. Geralmente quem sofre mais isso é a mulher. Em muitos casos, de mulheres que estão sendo estrupadas por seus maridos. E maridos crentes. Porque acham que o corpo da mulher lhes pertence, que ele pode usar desse corpo como objeto sexual. Ele pode usar a hora que quiser, já que o corpo da mulher pertence a ele. E pode também acontecer o inverso, a mulher fazer isso com o marido. Porém, o que nos chama a atenção é que a própria ideia do sexo em si entre o casal deve ser uma expressão de amor, de carinho, uma expressão mútua, um desejo mútuo. O homem não deve querer simplesmente satisfazer os seus desejos e a mulher satisfazer o seu desejo. Na união sexual, é importante que os dois se satisfaçam mutuamente. Ou seja, se no momento, quando o homem ele quer fazer sexo, e a mulher não está afim por um problema, seja psicológico, o momento que ela não esteja legal, ou até mesmo físico, o homem tem que ter a sensibilidade, o carinho, o amor e o respeito para saber que se caso ele force a barra para praticar o sexo com a sua esposa, apenas ele estará se satisfazendo. A mesma forma pode acontecer com a mulher, ela quer porque quer fazer sexo, e no momento o marido não está em condições psicológicas, até mesmo de saúde, e se ela força a barra para isso, apenas ela estará satisfazendo. E isso não é algo louvável à luz da palavra de Deus. Não é algo louvável. Mas também ter o cuidado do extremo para não acontecer que muitas das vezes a mulher mesmo não querendo, ou o marido, vice-versa, mas geralmente quem sofre muito nessa área, geralmente é a mulher mesmo não querendo fazer sexo e o marido querer sexo a todo custo e a mulher ter que fazer sexo contra a sua vontade. Toda vez que a esposa ou o esposo fazem um dos cônjuges, eles fazem sexo contra a sua vontade, ele está sendo usado. E isso configura o estupro. Então tem o estupro desde quando o estupro ele é configurado, desde quando um dos pares faz sexo sem querer, como também no sentido mais agravante, que geralmente se condena, no caso, quando há uma força, no sentido até de machucar a mulher. Mas não é apenas quando a mulher é machucada que ela está sofrendo estupro. Quando ela está fazendo sexo contra a sua vontade e o marido a força para ter relação sexual porque ele acha que ele tem direito, já que o corpo da mulher lhe pertence, ou vice-versa, isso configura um estupro.
E isso é algo totalmente condenável à luz da palavra de Deus. Então eu chamo a atenção de você, principalmente você que é evangélico, que conhece a palavra de Deus. Tenha muito cuidado. Você tem que entender que a relação sexual tem que ser algo mútuo, tem que ser algo prazeroso, tem que dar prazer para o casal. E toda vez que eu quero me dispor da minha esposa ou do meu esposo para satisfazer o meu desejo ali instantâneo, essa pressão sexual que me arrebata, e eu não olho o outro, eu não penso no outro, se de fato é isso que o outro quer, eu estou então cometendo um pecado, que é exatamente o estupro. Então, quis fazer essa observação para que nós não possamos analisar esse texto que nós lemos de uma maneira irresponsável, quando o texto nos diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tendo a mulher. Que fique bem esclarecido, bem claro essas observações, que o sexo, um tem direito sobre o outro, mas o sexo tem que estar com um acordo entre o ato sexual, tem que ser algo que satisfaça os dois e não apenas uma parte. Verso de número 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Esse texto ele é muito instrutivo. Vamos analisá-lo por partes. Primeiro, o texto nos apresenta: não defraudeis um ao outro. Defraudar aqui é negar o sexo. É uma fraude. No caso, o esposo recusar dar sexo, satisfazer o desejo da esposa, e o esposo satisfazer o desejo do marido. No sentido de sempre estar dizendo não, defraudando, não dando aquilo, vamos dizer, que é de direito dentro daquilo que nós já observamos. Então, não defraudeis, não negueis sexo um ao outro, senão por consentimento mútuo. Então, o sexo, ele deve ser feito por consentimento mútuo. Então, da mesma forma que o sexo, ele deve ser feito por consentimento mútuo, ele também deve deixar de ser feito por um motivo especial, também por consentimento mútuo. E o texto nos apresenta aqui tem muita instrução para nós, quando diz: não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo e por algum tempo. Esse algum tempo aqui entende-se por um tempo curto. Então, no caso, a abstinência sexual entre o casal deve ser por um tempo curto e por mútuo consentimento, para um propósito específico e bem delimitado. E não de uma forma irresponsável. Por exemplo, a esposa ela resolve que vai consagrar sua vida a Deus e que quer ficar 30 dias sem praticar sexo, ou o marido, e sem que haja uma concordância. E 30 dias é muitos dias, e sem que haja uma concordância entre eles. Segundo a luz da Bíblia, isso é uma porta aberta para uma ação maligna. Então, quando a Bíblia fala da ideia da concordância por algum tempo, esse algum tempo tem que ser ponderado. É um tempo relativamente curto para que não se dê lugar ao inimigo. E nós sabemos que o que existe de pessoas que pecaram e pecam nessa área, o que acham, em primeiro lugar, fazem esse tipo de jejum no sentido do sexo por uma via unilateral e não por um consentimento mútuo, e às vezes por um período muito longo, e às vezes até por consentimento mútuo por um período muito longo. Então isso é perigoso e a Bíblia nos instrui em relação a isso. Portanto, voltando ao texto: não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, e que seja curto esse tempo, para vos aplicardes o quê? Qual o propósito dessa abstinência por algum tempo? Para vos aplicardes a oração. Suponhamos que a esposa, o esposo, quer tirar ali, no caso, 3 dias ou até mesmo uma semana, que eu acho que é um tempo mais do que suficiente, para poder dedicar a uma causa, a oração, a buscar uma direção de Deus. Eles podem, em comum acordo, por exemplo, ficar esse período sem
ter relação sexual como uma forma de jejuar, de dedicar essa área da sua vida e a sua vida para Deus. Portanto, para vos aplicardes à oração e depois desse período, ajuntai-vos outra vez, ou seja, voltai à prática sexual, à vida comum entre o casal, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. A incontinência é exatamente o quê? Para que não haja brecha, uma vez que de uma maneira irresponsável, talvez o casal ele tenha a conta de ficar muito tempo sem fazer sexo, ou unilateralmente, o que não pode acontecer, que é totalmente reprovável à luz da palavra de Deus, mas suponhamos que o casal entre em acordo e eles queiram ficar 1 mês, 2, 3 meses sem o ato sexual. A Bíblia diz que isso não pode acontecer, porque essa incontinência pode ser uma porta aberta para Satanás, e ele pode tentar um dos cônjuges ou os dois, e eles acabarem pecando, no caso cometendo o adultério, cometendo o sexo fora do casamento. Portanto, ou um sendo tentado, não suportando o período determinado pelos dois, não suportando e acabar por praticar uma relação extraconjugal. Por isso a Bíblia instrui: ajuntai-vos outra vez depois desse período curto, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, ou seja, pela falta de sexo. Verso 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Então aqui ele está também trazendo a informação que ele está dizendo isso como que por permissão e não por mandamento. E aí ele vai tanto introduzir uma ideia seguinte quanto a ideia anterior. Isso não é um mandamento da abstinência, como não é um mandamento quem puder ficar sozinho, que fique solteiro, não é um mandamento. Aí Paulo coloca algo como que a sua maneira de enxergar, ele está colocando o seu ponto de vista e mostrando como que por uma permissão essa causa. Então digo-vos isso como que por permissão e não por mandamento. Aí o verso 7 nos apresenta: porque quereria, ele no caso, aí é o desejo dele, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Ou seja, ele dá a entender que ele é solteiro, ou está solteiro, mas no momento ele fala como solteiro, e ele diz o seguinte: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Então aqui ele diz que cada um tem de Deus o seu próprio dom, e ele coloca aqui subentende a questão do celibato. Tem pessoas que recebem de Deus essa capacidade para o celibato como um dom de não de mortificar ou ter mortificado esse desejo sexual, no sentido de poder conviver apesar do impulso sexual, mas conviver, mortificar esse desejo na cruz de Cristo em prol de uma obra, de uma missão, de um chamado. E aí é um dom, a capacidade de estar solteiro, sem estar abrasando, sem estar prostituindo e sem estar também, vamos dizer aí, tomado por pensamentos impuros e na carne, mesmo não estando fazendo sexo, mas viver na carne. Alguns recebem, são poucos, mas recebem de Deus esse dom, essa capacidade para o celibato. Então ele coloca que uns de uma maneira e outros de outra. Existem aqueles que de fato mortificam a sua carne, têm desejo sexual, mas procuram mortificar por uma opção a fim de dedicar a sua vida para Deus. Então Paulo ele chama a atenção que queria que todos os homens fossem como ele, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, uns de uma maneira e outros de outra. Aí o verso 8 ele diz: digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Então Paulo aqui está dizendo, tanto para os solteiros quanto para as viúvas, que o bom é que ficasse como ele. Como ele o quê? Aí subentendeu, pode-se fazer uma leitura, uma vez que ele está falando aos solteiros e às viúvas que ficassem como ele, pode-se fazer a leitura de que Paulo era solteiro ou de que ele era viúvo, se for o caso, dentro desse contexto específico do verso 8. Uma vez que ele diz: digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Solteiro, viúvo,
A gente não pode estar de uma forma definitiva dizendo qual era a condição, vamos dizer assim, social de Paulo, o familiar nesse aspecto. Mas Paulo está dizendo, e aí é interessante que ele fala, dizendo que é a opinião dele, não é o que Deus pensa, mas é a opinião dele. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu. Verso 9. Mas, aí porém, todavia, uma adversativa, se não podem conter-se, que casem-se. Então, se não podem ficar solteiros, se é para viver abrasado, que casem. Esse é o conselho de Paulo. Porque é melhor casar do que abrasar. Ou seja, é melhor casar do que viver na prostituição, do que viver na fornicação, do que viver abrasado, dando vazão ao impulso sexual de qualquer maneira, seja através da masturbação, seja através da fornicação. Então Paulo ele diz, se não tem de Deus essa capacidade, é melhor que estejam casados do que viverem abrasado com o sexo à flor, ou a sexualidade à flor da pele. Verso 10. Todavia, aos casados, agora ele traz o ensinamento aos casados, e ele deixa bem claro agora que esse ensinamento não é dele, mas é um ensinamento de Deus. Não é mais o que ele pensa, mas é o que Deus ordena. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Ele dá o conselho que a mulher casada ela deve estar com seu marido, não deve apartar do seu marido. E o mesmo também, é claro, serve para o marido. Verso 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Então, a opinião aqui, o que Paulo está trazendo, como um mandamento não dele, mas do Senhor, é que a mulher não se aparte do marido, porém, se apartar, se vier a separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o ensinamento de Paulo aqui, de Deus através de Paulo, tanto é para o marido quanto para a mulher, que não separe o marido da sua esposa, nem a esposa do seu marido, se separarem, que fiquem sozinhos, que fiquem separados, como ele aqui coloca, dizendo que não é um conselho dele, mas é de Deus, mas que caso não queiram ficar sozinhos, que reconciliem um com o outro. Então esse é o ensinamento que Paulo está trazendo à luz daquilo que ele entende ser a vontade de Deus. Repetindo, todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Verso de número 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Aí aos que não são casados, Paulo agora vai dar o seu ponto de vista. E é interessante que o apóstolo Paulo ele deixa claro quando é um pensamento dele e quando é um pensamento do Senhor. É como se ele estivesse dizendo, olha, aquilo que é meu pensamento, você não é obrigado a seguir. Agora, o que é do Senhor é uma ordenança divina e vocês devem acatar. Então, o verso 12, ele vai dizer exatamente isso. Mas aos outros, no caso aos solteiros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Aqui não é necessariamente aos solteiros, que ele já deu a sua opinião anteriormente, mas aqui no caso é um conselho de Paulo, corrigindo aqui, um conselho de Paulo em relação aos casados, mas agora ele está dizendo que é um conselho dele e não um conselho do Senhor, fazendo aqui essa correção. Então, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, algum irmão que converteu, tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Não é pelo fato de ter se convertido que agora vai abandonar a mulher, uma vez que ela deseja continuar ao lado desse irmão. Então Paulo está dizendo, se você se converte, sua mulher não é cristã, mas ela consente em permanecer ao teu lado, você não deve deixá-la. É o conselho de Paulo. E se alguma mulher, no caso aí para o irmão, agora para a irmã, e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Então mostrando que quando tanto o homem quanto a mulher, ao se converterem,
Se o seu cônjuge, ele não quer abandoná-lo, mas quer continuar, permanecer, mesmo você sendo cristão ou cristã, que você não deve abandoná-lo. Verso número 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Aqui mostra a ideia do santificado. Quer dizer que necessariamente, quando o marido ele se torna um cristão, que a mulher, mesmo ela não querendo nada com Jesus, que ela se torna santa, ou vice-versa. Não é isso. É no sentido de dizer o seguinte, que quando o homem se converte, através da sua mudança de vida, ele acaba influenciando num processo de mudança para a santidade, para a salvação na vida da sua mulher. E quando a mulher se converte, ela acaba contribuindo para uma mudança também na vida do seu marido. Então é nesse aspecto que o texto nos apresenta que o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Aí completa, de outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aí mostrando exatamente que a bênção de Deus vem sobre os filhos do casal, exatamente quando um desses, eles têm um encontro com Deus, tem uma vida transformada, que os filhos também, como dependentes, no caso do pai ou da mãe, são santificados, são atingidos, são influenciados pela santidade do pai e da mãe cristão. Verso de número 15. Mas, se o descrente se apartar, no caso a mulher, o homem aceita Jesus e o seu esposo ou esposa não querem mais conviver com eles, querem separar. Aí você tem que escolher ou estar com Jesus ou manter um casamento. Aí Paulo dá o conselho dele. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aí mostra aqui casos extremos que às vezes acontecem também, e quando um dos cônjuges se converte, o outro realmente não aceita e pede o divórcio, pede a separação. Aí Paulo aconselha que nesse caso, que se separe, mas que não deva abandonar a Jesus por causa, no caso, de que um dos cônjuges não aceita essa nova decisão. Isso é um conselho de Paulo, é bom deixar bem claro. Ele deixou bem claro que ele está dizendo ele que está dizendo e não o Senhor. Aí cada um julgue, o conselho que Paulo está dando. Verso 16. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Aqui ele está apresentando uma justificativa para o que ele falou anteriormente, porque num dado momento ele fala que o marido ou a mulher podem ser santificados pelo o cônjuge que se converte, porém ele traz aqui à tona o caso de que um desses cônjuges não queiram mais conviver junto. Não queiram mais conviver. Então, se ele não quer mais conviver, ele lança aqui esse questionamento. Que garantia tem de que o cônjuge ele vai ser santificado, ou ele vai se salvar através do outro que se converteu? Não tem nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia. Quando ele coloca, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Então, ao se converterem a Cristo, um dos cônjuges pode ser um canal de bênção e outro pode se converter de fato a Cristo. Mas isso também pode não acontecer. E Paulo, ele de uma maneira muito ética, muito clara, sem esconder, ele está colocando as possibilidades. E o que eu acho interessante, na maneira como Paulo se conduz, porque ele deixa bem claro quando é ele que está pensando, quando é Deus que está falando, e aqui no caso é o pensamento dele, mostrando exatamente para não enganar ninguém, ou achar que pelo fato de ter se convertido, que necessariamente o esposo, a esposa, haverão de se converter ao Senhor, e muitos têm morrido esperando isso, e muitas das vezes não acontece. Mesmo porque salvação é algo individual. Cada um tem que ter a experiência com Deus. Agora é claro que o marido que se converte, ou a esposa que se converte, é um elo, é um agente de Deus para a transformação do seu cônjuge. Porém, a salvação é pela fé, e é um ato de livre-arbítrio, tem a parte do querer do homem ser salvo por Deus. Eu não vejo, como nós, a maioria de nós evangélicos, nós não vemos a salvação como uma predestinação, uma imposição da parte de Deus ao homem. Bem, indo para já a leitura, o comentário da lição, e nós estaremos comentando, aqui tem algo interessante, na lição do professor, que aponta exatamente que
a sexualidade ainda é um assunto cercado de tabus e mitos em nossas igrejas. Infelizmente, como falei a princípio, estamos vendo a proliferação de várias ideologias malignas a respeito da sexualidade. Tudo que Deus criou é bom e isto inclui o sexo. O sexo nunca foi em si mesmo pecaminoso. Deus o estabeleceu para ser desfrutado no casamento antes que o pecado entrasse no mundo. É interessante observarmos que quando Deus criou o homem, ali registrado em Gênesis 2, 21 a 25, Deus manda ele multiplicar e encher toda a terra, e isso através do sexo. E isso bem antes da queda do homem, porque infelizmente há uma ideologia maligna que prega que o pecado original foi o sexo, mas não. Bem antes do homem pecar contra Deus, Deus já havia estabelecido a relação sexual como sendo algo sagrado, como sendo algo necessário entre o casal que ele criara para poder multiplicar os homens sobre a face da terra. Tanto animais quanto os homens deveriam, por meio do sexo, multiplicar-se. Aí em Gênesis, capítulo 2, verso 21 a 25, está exatamente registrado isso. Gênesis 2, versos 21 ao 25. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomando uma das suas costelas, o cerrou em lugar a carne. E da costela do homem fez uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, melhor dizendo, esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varão, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. E é interessante que nós vamos observar, aí na sequência aí dos versos, dentro do contexto maior de quando Deus ele vai criar a mulher e chamar aí para a missão da mulher e do homem enquanto uma ordem de multiplicar e encher a terra. Nós temos aí no verso do capítulo 2, que nós vamos olhar aqui de uma maneira bem mais detalhada, quando Deus ele cria o homem, uma adjuntora, e ele retoma a história da criação, que é interessante que no livro de Gênesis nós temos aí uma ida e vinda da história da humanidade, mas voltando ao capítulo 1, o verso de número 27 e 26, Gênesis 1, 27 e 26, nos diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, assim que Deus o criou. A imagem de Deus os criou macho e fêmea, ou seja, do sexo masculino e do sexo feminino, ou seja, o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Aqui falamos de uma questão biológica, macho e fêmea. Então, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, tinha a bênção de Deus, e essa bênção de Deus começava exatamente pela questão sexual. Ao verso 28 diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o animal que se move sobre a terra. Então a ordem de Deus, assim que Deus criou o homem e a mulher, era para que eles multiplicassem, enchessem a terra, e isso é claro, por intermédio do sexo. E a tentação do homem vai ocorrer, aí vem o texto que nós lemos do capítulo 2, quando Adão diz, aí deixará o homem, pai e mãe, unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne, e se tornar uma só carne aqui, ambos uma só carne, através da relação sexual. Isso está aqui no capítulo 2, e lá no verso 3, no capítulo 3, melhor dizendo, nós vamos estar exatamente registrada a queda do homem, quando Deus dá ordem para que ele não comesse daquele fruto simbólico, e a Bíblia diz então que a mulher tomou do fruto, comeu, deu também ao seu marido, e eles pecaram contra Deus. Aí o verso 6 do capítulo 3 diz, se vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável ao entendimento, tomou do seu fruto e comeu,
e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Aqui sim é o pecado original, que é exatamente a desobediência. Na verdade, não é nem o fruto em si, mas é a desobediência a uma ordem divina. Então, voltando aqui ao texto que nós vemos aqui, é que de fato o sexo em si ele não é pecado, ele é, no caso, um mandamento, uma ordem de Deus para o relacionamento do homem com a sua esposa. Portanto, Deus ele estabeleceu para ser desfrutado mesmo antes de que o pecado entrasse no mundo. Então, Deus criou o nosso corpo, os nossos órgãos sexuais, a vida sexual saudável dentro do casamento tem a bênção de Deus, além de dar alegria e prazer ao ser humano. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, a leitura agora da lição, a introdução, nos apresenta o seguinte: se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado, alguns cristãos insistem em tratar o assunto como um tabu. Embora o tema possa trazer desconforto para alguns, a sexualidade humana não pode ser subestimada. Por isso, estudaremos o conceito da sexualidade, o propósito do sexo segundo as Escrituras e o casamento como um parâmetro para o sexo. Então, iremos tratar desse tema, procurar tratá-lo de uma maneira bíblica, sem ignorar a realidade desse ato tão maravilhoso, que é o ato sexual, ou que é a sexualidade do homem, ou no homem. Primeiro tópico da lição: sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos da criação divina. Primeiro subtópico: conceito de sexo e sexualidade. Então vamos ver aqui, primeiro, o conceito de sexo. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Então, o que é o sexo? Esses órgãos que diferenciam o macho de uma fêmea. Isso é o sexo em si. No caso, os órgãos responsáveis também pelo sexo, o ato sexual. Mas a biologia vai definir o sexo exatamente como essas diferenciações, no caso, orgânicas entre o macho e a fêmea. O sexo é um organismo, é definido pelos gametas, que são essas células, no caso, sexuais. Então, ela é definida pelos gametas que produzem. Então, gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. Então, o sexo, ele define pelos gametas. Gametas são células de reprodução para a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino, no caso, o macho masculino, no macho produz gametas conhecidos como espermatozoide. Então, a definição do sexo do macho é exatamente pela produção de gametas conhecidos, gametas sexuais, responsáveis pela reprodução, que é exatamente chamado de espermatozoide. Então, o macho vai produzir esses gametas chamados de espermatozoide e a fêmea vai produzir os gametas chamados óvulos. Então, temos os óvulos na mulher, na fêmea, esses gametas, e temos, no caso, o espermatozoide, que esse gameta, no caso, no macho. Então, isso que são a esses gametas que nós chamamos, que são responsáveis pelo sexo. Bem, também aí na lição nós temos a expressão sexo, ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais. No caso, ao pênis, à vagina, também são referências que nós chamamos, no caso aí também, de sexo. Então, essa é uma informação interessante. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática da atividade sexual em si. Então, a prática da atividade, a prática física da penetração do pênis na vagina da mulher é também chamado de sexo, esse ato sexual em si. Já agora, dando a definição de sexualidade. Vimos o lado físico, que é o sexo, e a sexualidade já vendo agora como um comportamento, como um impulso. Já o termo sexualidade representa um conjunto de comportamento, de ações
e prática dos seres humanos que estão relacionadas, essas práticas, esses comportamentos, estão relacionadas com a busca da satisfação, então algo imaterial, uma satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer, satisfazer essa tensão, ou da procriação da espécie. Então é isso que nós definimos como sexualidade, esse comportamento, essa busca da satisfação de uma necessidade, de um instinto, não meramente um instinto, mas de um apetite sexual. Então a sexualidade é exatamente a prática, no caso a aplicação, a satisfação do desejo para o sexo. O subtópico 2. O sexo foi criado por Deus. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. O macho, com gametas, no caso, para a reprodução enquanto macho, então os gametas do macho masculino, os gametas que são espermatozoides, e a fêmea com os gametas que são os óvulos, que são fecundados pelo espermatozoide. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral. Isso aqui é muito interessante, porque o sexo ele não pode ser tratado como algo imoral ou indecente, como nos apresenta a lição. O sexo não é imoral, o sexo não é indecente, porque foi algo criado por Deus. As Escrituras ensinam que ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então o sexo também faz parte da criação, e Deus viu que tudo quanto ele tinha feito, que era muito bom. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Tudo que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Então aqui o texto deixa bem claro que Deus, ao criar o homem, inclusive o sexo e a sexualidade, Deus viu que era muito bom. Não era algo nojento, não era algo sujo, não era algo imoral, não era algo indecente. Pelo contrário, era algo muito bom. Porém, o imoral, o sujo e o indecente está exatamente na perversão do propósito maior, os propósitos do sexo e da sexualidade que Deus colocou em cada ser humano. Subtópico 3. A sexualidade e a criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28, que nós lemos. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como as relações futuras. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui uma ideia muito distorcida na Bíblia, a ideia do tornar uma só carne. E aqui é interessante que o que a Bíblia diz, quando Deus une o homem e se torna uma só carne, o homem se torna uma só carne exatamente através da união sexual. Então, para aqueles que tentam se desculpar, não, mas não foi Deus que nos uniu. Que a Bíblia está dizendo aquilo que Deus uniu, que não separa o homem. Só que a união do homem com a mulher se dá exatamente no sexo. Por isso que o sexo, à luz da Bíblia, tem que ser praticado dentro do casamento. Porque a maneira de selar a união, de tornar uma só carne, é exatamente através da união sexual. Então você que é casado, seja cristão ou não, uma vez que você casou, você se tornou uma só carne. Deus te uniu à sua esposa. Deus uniu a esposa ao marido, e aquilo que Deus uniu não pode separar o homem. E essa uma só carne se torna exatamente através da união sexual. Então serão ambos uma só carne. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e a sua mulher, formando assim ambos uma só carne. Nos apresenta aqui também o comentarista. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a sua esposa,
Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má e nem pecaminosa. O pecado está na depravação sexual, que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras. Então, nós vemos aqui que, de fato, apesar, a despeito do tabu criado no meio evangélico, no meio religioso, em se tratar de uma questão tão importante e tão sublime como o sexo e a sexualidade, a Bíblia ela tem recomendações para a vida sexual. A Bíblia está no propósito de Deus, a relação sexual. E é interessante que o livro de Cantares de Salomão, inclusive um livro que sofreu uma certa resistência para entrar dentro do cânon sagrado, exatamente por ser um livro que, basicamente, ele trata da relação sexual entre, no caso, marido e mulher. A relação ali, no caso do poeta, no caso, a sua amada, com a sulamita. E esse é um texto que, muitas das vezes, toma esse texto, espiritualiza o texto demais, e não toma o texto no seu verdadeiro contexto e sentido, que é exatamente um livro que trata do relacionamento sexual entre marido e mulher. Então isso para muitos pode parecer uma banalização, ou até essa leitura que eu estou propondo aqui. Alguns podem até achar que é uma profanação, dizer que o livro de Cantares de Salomão é um manual do ato conjugal entre esposa e esposa, como se o sexo fosse algo nojento, fosse algo reprovado por Deus. Então nós vemos a sublimidade do sexo, da relação sexual entre o casal, que é um livro na Bíblia que trata do relacionamento conjugal. Trata do relacionamento sexual, da sexualidade. E muitas das vezes esse livro é espiritualizado para tomá-lo só como sendo relacionamento de Jesus com a igreja, que pode, é claro, ter nuances de um relacionamento de fidelidade de Jesus com a igreja, assim como a esposa tem que ser fiel ao seu esposo, e o esposo à sua esposa, assim como um pertence ao outro, assim como a mulher pertence ao marido, o marido pertence à mulher, da mesma forma a igreja pertence a Jesus, e Jesus é da igreja. Porém, o livro de Cantares, ele vai tratar especificamente do ato conjugal. Ali, no caso, Salomão, ele está falando do seu ato conjugal, e Deus ali está usando esse texto para nos trazer instrução da beleza do ato conjugal, da beleza do sexo dentro do casamento. Eu vou ler algumas partes do livro de Cantares para nós podermos analisar. É um livro riquíssimo, ele exigiria uma leitura bem aprofundada de todo o livro para você perceber o quanto esse livro ele é tão interessante, o quanto ele é instrutivo em relação a uma relação sexual, uma relação conjugal sadia. Mas aí, logo no capítulo 1, por exemplo, aí do livro de Cantares, aqui o título dado, epígrafe a esse texto, tem um título maior que nos mostra que o capítulo 1 vai tratar do casamento, que na Bíblia, e a primeira epígrafe do texto é a esposa anela pelo seu esposo, já começa assim. E aí vem os versos, aí Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, aí ele começa: beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aqui a sulamita se declarando para o seu amado: beija-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Falando do seu namoro, do seu relacionamento íntimo com o seu esposo. Aí prossegue. Aí no decorrer do texto, vai descrevendo que ela é morena, fala do sofrimento, ser queimada pelo sol. E aí vai prosseguir, logo um pouco mais à frente, no capítulo 2, não vou ler todo o livro, mas no capítulo 2, aí o verso de número 4 até o verso 6, tem algo bem interessante, quando nos diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustenta-me com passas, confortai em mim com maçãs, porque desfaleço de amor, de paixão. Aí a sexualidade, no caso, aflorando. E aí o verso de número 6 diz assim, olha, esse verso 6 do capítulo 2 de Cantares, ele é um verso tão significativo, porque ele fala exatamente do momento
ali do clímax, desse momento quando o esposo está com a esposa na cama, esses momentos vivenciais únicos entre o casal, de intimidade profunda entre o casal. Olha o que nos diz o verso 6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Então aqui a amada declarando ao seu amado que visualizando o momento do sexo, esse momento de prazer intenso, quando ela começa a criar essa imagem, onde a sua mão esquerda esteja debaixo, apoiando a minha cabeça, debaixo da minha cabeça, a sua mão direita me abrace, com uma mão apoiar a cabeça dela e com outra mão ela ser abraçada. Isso fala exatamente do momento do ato sexual, do acariciar, da relação sexual. Então a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a sua mão direita me abrace. E aí o verso 7, conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira, ou seja, que não interrompa esse momento de prazer, de relação sexual. Aí um pouco mais à frente, aí no capítulo, não dá para a gente ver tudo, no capítulo de número 4, aí começa a descrever um pouco desse momento do corpo da mulher aqui, o amado descrevendo o corpo da mulher. Aí no verso 4, o amado diz o seguinte: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas, entre as tuas tranças, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Ele criando, comparando ao cenário com o qual ele convivia naquela época, é claro. Aí nós vamos, ele começa a falar sobre os dentes, seus dentes são como rebanhos de ovelhas, todos branquinhos, entendeu? Aí ele prossegue falando, os teus lábios, verso 3, os teus lábios são como um fio de escarlata, a questão do vermelho, dos lábios aguçados no momento da paixão, do sexo, entendeu? Umedecidos. Aí ele começa a falar desse brilho dos lábios, os teus lábios são como um fio de escarlata, o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Aí vai descrevendo o corpo da mulher. O teu pescoço é como uma torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos prendem dela, todos broquéis valorosos, tomando a metáfora dos escudos e mostrando essa metáfora no pescoço da mulher. Aí o verso 5, olha que interessante o verso 5. Os teus 2 peitos, falando dos seios da mulher. Os teus 2 peitos são como 2 filhos gêmeas, da gazela que se apacenta entre os lírios. Ele mostrando a perfeição do seio da mulher com a qual ele fazia sexo, com a qual eles se satisfaziam, ele e a mulher. E aí fala dos seios, dos quais ele bebia, dos quais ele saciava o seu desejo. Isso é sexo, está falando de prazer sexual. Então os teus 2 seios são como filhos da gêmea, da gazela que apacentam entre os lírios. Aí ele prossegue, o verso de número 11. Favos de mel manam dos teus lábios, o doce dos lábios da sua amada. Favo de mel manam dos teus lábios, minha esposa, aquele falando no caso da sua amada, da sua esposa. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, que os beijos ardentes, os beijos de amor que eles trocavam, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Olha que cenário de amor, de paixão, que aqui, no caso, o amado, no caso aqui, ele está declarando a sua amada aqui todo o seu romantismo, ele declarando a sua amada, aqui Salomão declarando toda a beleza da sua amada, aquilo que ele encontrava na sua amada. E ele então começa a declarar, a fazer essas declarações de amor. Pena eu fico assim tentado a querer ler todo o texto, porque é um texto tão rico e instrutivo para o relacionamento, no caso, conjugal. E aí nós vamos ter da sequência, a gente pode dar um salto aí, o capítulo 6, capítulo 7, olha que nos apresenta o capítulo 7, a seguir,
7, versículo 2, diz o seguinte, ó, o verso 1, que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe, as voltas das tuas coxas, falando do corpo da mulher, a volta das tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artista. Olha o verso 2, o teu umbigo como uma maçã, ou uma taça, melhor dizendo, o teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida, o teu ventre como um monte de trigo cevado de lírios. Aqui é interessante porque quando ele coloca o teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida, aqui no caso, o poeta aqui, Salomão, ele fala exatamente, e ele tinha conhecimento disso, do beber vinho na taça, e aí cria uma imagem aqui poética, lírica, como que ele bebendo no umbigo da sua amada, aquela imagem de colocar o vinho para beber, nesse momento de intimidade, nesse momento único de beber vinho no umbigo da sua amada. É uma leitura possível de se fazer. Então o teu umbigo é como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cevado de lírios. Aí o verso 3, os teus peitos como 2 filhos gêmeos da gazela. Ele apreciando, no caso aqui, os seios, os peitos da sua amada. O verso 7, a tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uvas. Lembra que uva era para se beber nos cachos, bebia-se o suco, o sumo da uva nos cachos da uva. E aqui dá a entender essa carícia que ele fazia nos seios da sua amada, comparando os peitos, no caso os seios, a um cacho de uva, quando ele diz, olha, a tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uva. Verso 8, dizia eu, aí ele falando a imagem, ele ali idealizando esse momento de romantismo com a sua amada, quando ele diz, olha, dizia eu, subirei a palmeira, e olha que ele compara a estatura, a sua amada como uma palmeira, e aí ele coloca uma palmeira e os teus peitos é como cachos de uva. Aí ele coloca, dizia eu, subirei a palmeira aqui é a mulher, subirei a palmeira, pegarei nos ramos, nos braços, pegarei nos ramos, e então os teus peitos serão como cachos na vida. Aqui ele fala exatamente de estar ali beijando, acariciando no peito da sua amada. E os teus peitos serão como cachos de vide, e o cheiro da tua respiração como das maçãs. Tem coisa mais clara do que essa? O momento de um dos pontos de prazer da mulher é exatamente o sexo, quando são beijados, quando são acariciados, mamados, como diz na linguagem, uma linguagem mais rude. Então aqui é um ponto de prazer da mulher, é um ponto de prazer. E ele está dizendo exatamente, olha, dizia eu, subirei a palmeira, pegarei nos teus ramos, e então os teus peitos serão como cachos na vide. Ele está bebendo nessa vide, beijando os peitos da sua amada, e dizia o cheiro da tua respiração. Aquele momento da mulher estar ali, no caso, a ponto de atingir o orgasmo, o clímax, naquele momento aquela respiração que chega ao ouvido do poeta, do amado, e ele está retratando esse momento do ato sexual aqui no texto. Então, quando ele coloca, e então os teus peitos serão como um cacho da vide, o teu cheiro, o cheiro da tua respiração, a sinestesia, a questão do olfato, o cheiro e do escutar ao mesmo tempo, o cheiro da tua respiração como os da maçã, o teu paladar como um bom vinho, aí o beijo, para o teu paladar como um bom vinho para o meu amado, e o teu paladar como um bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os teus lábios que dormem. Que interessante que vai criando toda essa imagem, a partir do verso 8, dizia eu, subirei a palmeira, ele falando da sua amada, e o teu paladar como um bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Então toda essa retratação, todo esse retrato, melhor dizendo, toda essa visualização desse momento romântico, desse momento de prazer,
entre o casal. E aí ele prossegue nos versos posteriores aí do capítulo 8, exaltando o amor. Aí capítulo 8, verso 3, diz, levantar-te-ia e te introduziria na casa da tua mãe, e tu me ensinarás, e te daria eu a beber vinho aromático do moço das minhas romãs. A sua mão esquerda, olha aqui, mais uma vez, olha, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a tua mão direita me abrace. Conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, que não acorde nem desperteze o amor até que queira. E é o verso 7, que é um verso, inclusive, muito utilizado em casamentos. O verso 7 do capítulo 8 nos diz: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda, ou a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezaria. Então temos aqui um livro bíblico exatamente nos retratando toda uma situação do verdadeiro amor, do prazer sexual entre marido e mulher, dentro de um relacionamento entre o casal, um casamento, mostrando a santidade, a beleza, a veneração, que é, no caso, o casamento à luz da palavra de Deus. Bem, então nós vimos aí esse texto, que ele é bem significativo. Agora o tópico número 2 da nossa lição. O tópico número 2 fala sobre o propósito do sexo segundo as Escrituras. Primeiro, multiplicação da espécie humana. A finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Tal como o Criador ordenara a procriação dos animais, também ordenou a reprodução do gênero humano. Neste ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade. Depois da queda do Éden e a consequente corrupção geral, o Altíssimo enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano, exceto Noé e sua família. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A terra que outrora foi despovoada, agora deveria ser repovoada por Noé, a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. Então aqui esse primeiro tópico, quando trata do propósito do sexo nas Escrituras, coloca que a primordial finalidade do ato sexual refere exatamente à procriação. Nós vamos ver no segundo subtópico que o sexo também ele é dado como um prazer, mas em primeiro momento o sexo foi dado ao casal como uma maneira de procriação, com a ideia do multiplicar e encher toda a terra. E isso é significativo por quê? Porque nós sabemos que a procriação da raça humana, dos seres vivos, em especial tratando aqui do homem, é fundamental para a subsistência e a permanência da espécie. Então, sem o ato sexual entre o macho e a fêmea, e isso estabelecido por Deus dentro do casamento, é claro que em cada época haverá o tipo de casamento celebrado, mas não deixa de ser casamento. Então, o sexo ele é fundamental entre seres de gametas diferentes, no caso entre o macho e a fêmea, é fundamental para a manutenção da espécie. E nisso aí a gente observa a malignidade da homossexualidade, porque vai totalmente contra os planos de Deus para a procriação. Um homem relacionando com outro homem não pode procriar. A mulher contra a mulher não pode procriar. Por quê? Porque o sexo foi dado por Deus, para em primeiro lugar para a procriação. Se o inimigo conseguir destruir esse valor bíblico, a ponto de achar que mulher pode relacionar-se com mulher e o homem deve relacionar-se com homem,
Imagine que todos tomassem esse caminho, o homem se autodestruiria. A humanidade desapareceria. Então a questão combater a homossexualidade não é algo meramente coisa de religião. É algo biológico, é algo que coloca em risco a própria existência do ser humano. A própria natureza ela nos ensina que é o macho e a fêmea a fim de que eles se unem sexualmente para garantir a espécie. E isso não é diferente em relação aos homens. Então a primordial finalidade do sexo é exatamente a procriação da espécie, a reprodução da espécie. Crescer e multiplicar e encher a terra. Essa foi a ordem dada por Deus. Também uma outra finalidade, à luz da Bíblia, um outro propósito do sexo, além da multiplicação da espécie, é a satisfação e prazer conjugal entre os cônjuges. Por muito tempo ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. O Concílio de Trento, em 1545 a 1563, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal. Não obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e a sua esposa. E aí nós vimos o livro de Cantares de Salomão, exatamente um livro da Bíblia que fala sobre a relação sexual. E fala sobre o prazer, não é só sobre procriação. E mais especificamente ali, ou só, fala sobre o prazer. Então aí no livro de Provérbios 5, 18 e 19, falando sobre a questão da satisfação sexual, diz o seguinte: seja bendito o teu manancial, ou seja, que seja bênção o teu leito, a relação sexual. Manancial aqui fala do sexo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. A ideia de alegrar com a mulher da mocidade, com a esposa, é exatamente fazer sexo para satisfazer. Fala da satisfação sexual. E ainda, 1 Coríntios 7, Eclesiastes 9:9, melhor dizendo: goza a vida com a mulher que amas. Aí em Eclesiastes, olha, goza a vida, desfruta, tenha prazer com a mulher que amas. Assim, na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e a sua mulher devem buscar satisfação sexual. E é aquilo que nós lemos em relação a mulher satisfazer o marido satisfazer a mulher, como a própria palavra de Deus nos afirma. E aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, nos diz: não defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, nós já lemos, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então aqui a ideia de não defraudar é exatamente não negar a satisfação sexual um ao outro. Então a Bíblia aqui deixa bem claro também que o sexo tem como objetivo a satisfação e o prazer conjugal. E aí no subtópico 3 vem o correto uso do corpo. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus, e é uma citação de Jesus em Mateus 19:6, quando diz: assim não serão mais dois, mas uma só carne. Aí Jesus retomando o que é dito no livro de Gênesis, a fim de trazer o ensinamento para os seus ouvintes. Portanto, assim não são mais dois, mas uma só carne. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa, a ideia de uma só carne. Como os nossos corpos são membros de Cristo, aí 1 Coríntios 6:15 eu vou estar lendo, e templo do Espírito Santo, as Escrituras proíbem o uso do corpo na prática de sexuais ilícitas. São condenadas. E aí, no caso aqui no comentarista, a gente coloca aqui outras práticas que são condenadas à luz da Bíblia, como, por exemplo, a relação incestuosa, em Levítico 18, 6 ao 18. O incesto é exatamente o sexo entre pai e filhos, entre parentes, entre pai e filho, filho e pai. Então, isso
O incesto é um pecado condenado à luz da Bíblia, então o sexo incestuoso. O coito com animal, a relação sexual com animal. E já pessoas aí sem Deus que querem oficializar casamento, no caso, relações que sejam oficializadas entre homem e animal, uma coisa absurda, um pecado, uma aberração aos olhos de Deus. Então a Bíblia aqui vai exatamente condenar isso. Isso é muito interessante nós levarmos isso a sério. Vamos ler esse texto, depois eu volto ao texto anterior, já que é algo tão sério. Levítico 18, vamos ver o que nós temos aí, bem rapidinho. Levítico 18, verso de número... Levítico 18, 23. Levítico 18, verso 23, nos diz o seguinte... 18, 23. Primeiro fala contra a prática do homossexualismo, da homossexualidade. Está aí no verso 22, quando diz: com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é, mostrando que Deus abomina a prática da homossexualidade. Vou repetir. Levítico 18, 22. Com varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Aí vem o verso 23, que vai exatamente falar dessa questão do coito com animal. Verso 23 nos diz: nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Então é abominação diante de Deus. O sexo com animal, o sexo entre pessoas do mesmo sexo, é abominação. Também que fala em relação ao incesto, Levítico 18, 6. Levítico 18, verso 6 a seguir: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa e fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é a tua irmã, e a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parente tua. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, porque ela é parente tua. A nudez do teu irmão ou do irmão do teu pai não descobrirás, nem te chegarás a sua mulher, ela é a tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentes são, maldade é. Não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Então aqui condena exatamente a questão do incesto. A Bíblia está condenando o coito com animal, o adultério, o homossexualismo. Como nós já lemos, a Bíblia condena, e também a questão da homossexualidade é em Romanos. Romanos capítulo de número 1. Vamos ver o que nós temos aí no Novo Testamento, Romanos 1, versos de número 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, malignas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza, questão do sexo, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então Deus condenando a prática da homossexualidade, seja feminino, lesbianismo ou masculino. Deus condena, é condenável à luz da Bíblia. Mas falando aqui sobre o uso correto do corpo, a Bíblia fala que o sexo estabelece um vínculo, tornando os dois, no caso, uma só carne. Eu quero chamar a tua atenção para 1 Coríntios, aí o capítulo 6 de 1 Coríntios,
que nos traz exatamente aí ensinamentos. No livro de Mateus 19, verso 6, a Bíblia diz que assim não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Vamos estar lendo. Eu sei que o tempo está corrido, mas vale a pena nós lermos alguns textos. Mateus 19, verso 6, nos diz o seguinte, verso 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Que vai falar da união sexual. Serão dois uma só carne. Aí verso 6. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus ajuntou de que forma? Através do sexo. E isso para ser feito no casamento. Aí em 1 Coríntios, capítulo de número 6, vai nos trazer exatamente algumas instruções que são muito interessantes. Primeiro nós vamos ver aí 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios 3, 16 nos diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. Então a Bíblia chama aqui a igreja dizendo que nós somos o templo de Deus. E aí no capítulo de número 6, aí do mesmo livro de 1 Coríntios, o capítulo 6, o verso 15, a seguir nos traz algumas informações. 6,15 nos diz o seguinte. Vamos pegar um verso anterior, o verso 13, para nós entendermos. O verso 13 nos diz o seguinte: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Como nós lemos anteriormente, nós somos o templo de Deus. Vós sois o templo de Deus, e o templo de Deus que sois vós é santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós somos o templo de Deus. E aqui no verso 3 está dizendo: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Membro do corpo de Cristo? Aí a sequência do verso 15. Tomarei, pois, os membros de Cristo, que é o nosso corpo, tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membro de uma meretriz? Aí ele prossegue, não por certo. Aí o verso 16. Preste muita atenção ao verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Por que faz-se um corpo? Porque a Bíblia diz que o homem se torna uma só carne através do sexo. Os dois se tornam uma só carne. Então aqui está dizendo que quando alguém faz sexo com uma meretriz, está se tornando uma só carne com a meretriz. Olha como é sério isso aqui, a relação sexual. Por isso que a Bíblia diz que o que Deus ajuntou não separa o homem. Deus já estabelece esse âmbito de não estar separado, ou esse âmbito de união sexual, que é exatamente o casamento. Então olha o que o texto nos apresenta. E não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz se faz um corpo com ela, porque serão, disse aonde? Deus lá em Gênesis. Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós temos aqui um texto muito claro mostrando exatamente a seriedade do ato sexual e o correto uso do nosso corpo, que é através do sexo que nós nos tornamos uma só carne. E a Bíblia diz que aquele que Deus uniu não deve separar o homem.
E o selo dessa união, de nos tornarmos uma só carne, é exatamente através da relação sexual. E a maior prova de que nos tornamos uma só carne é exatamente o que nós abordamos como o propósito primordial do sexo, que é a procriação. Então, através do sexo, nós nos tornamos uma só carne, e a materialização dessa uma só carne é exatamente em um fruto que vai nascer, que é um filho. E naquele filho está tanto o marido quanto a mulher materializado numa nova vida, que é um filho. Então, pare para pensar na seriedade e na responsabilidade que é a união sexual. O último tópico da lição, finalmente, fala sobre o casamento como um limite ético para o sexo, um limite estabelecido por Deus, é claro. O casamento é o legítimo limite ético. Então, a ética cristã, ela estabelece o casamento como um lugar para o sexo. O casamento é o legítimo limite ético dos impulsos sexuais que podem ser satisfeitos sem que se incorra em atos pecaminosos. Primeiro subtópico: prevenção contra a fornicação. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Então, o que é fornicar? É sexo entre pessoas que não são casadas. Isso é um pecado condenável à luz da palavra de Deus. Para prevenir esse pecado, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem. Por causa da prostituição ou fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, Paulo está ensinando, por causa da fornicação, da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Interessante aqui que Paulo já deixa bem claro, a união entre homem e mulher, entre mulher e homem. Tem o seu próprio marido e cada um tem a sua própria mulher. Os ensinos de Paulo ratificam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Cada um deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Então, um homem e uma mulher. Esse é o propósito, o casamento monogâmico e, no caso, entre pessoas de sexo diferente. Então, os ensinamentos de Paulo ratificam, confirmam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Esse princípio também definido por Jesus. Deixará o homem, pai, mãe. Jesus retoma aquilo que Gênesis apresenta e Jesus retoma em Mateus 19:5. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deste modo, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se ao casamento monogâmico, ou seja, entre duas pessoas, uma mulher e um homem, no caso não ter mais de uma mulher ou mais de um homem, e é heterossexual, entre sexos diferentes. Toda prática sexual realizada fora desses, do modelo monogâmico heterossexual e fora do casamento, constitui-se em um sexo ilícito à luz da palavra de Deus. O último subtópico: o casamento e o leito sem mácula. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra e que a união conjugal deve ser respeitada por todos. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonra não escapará do juízo divino. Aqui, desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, como já falei. Ilícita, com ênfase nos casos de relações extraconjugais. Então, aqui, a questão da profanação do leito conjugal, aqui, como está colocando, aqui a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas e dá uma ênfase, no caso, as ilícitas seria a fornicação, e dá dá aqui, no caso, uma ênfase maior no caso do leito conjugal, já que é o lugar para o casal casado, dá uma ênfase aqui nos casos de relações extraconjugais. Inclui também as relações conjugais resultantes de divórcio e de segundo casamento antibíblico. Então aqui, o macular o leito, a relação sexual também extra-bíblica, condenada à luz da palavra de Deus, aqui o comentarista ele apresenta, que inclui exatamente essas relações resultantes de divórcio e de um segundo casamento que não tenham um apoio bíblico. A Bíblia nos apresenta que, a não ser pelo ato da infidelidade conjugal, o homem só pode separar, o divórcio só é permitido por um ato de infidelidade conjugal,
E aqui o comentarista, se formos analisar a Bíblia de uma maneira mais profunda, a Bíblia não dá não nos dá uma abertura para um novo casamento, que é visto à luz da Bíblia como sendo um caso de um adultério. Não vou entrar assim no mérito da questão aprofundando o tema, já que não é a temática em si. Eu creio que no perdão de Deus, para o casal que entrou no ato de adultério, que pecou contra Deus, a Bíblia não fala que não há perdão, mas uma coisa é certa, é que o casamento Deus fez para que ele fosse para sempre. Aí o pecado, a dureza do coração e N coisas, a traição, a infidelidade conjugal, que inclusive é apresentada na Bíblia como motivo para o divórcio, tudo isso levou ao rompimento do casamento. Mas nunca foi o propósito de Deus que um casamento ele fosse desfeito. Isso é obra do inimigo. Mas infelizmente isso acontece, e que Deus ele possa estar restaurando os casamentos e tendo misericórdia, né, isso, dos novos casais, que eles possam reconhecer, buscar de Deus o perdão para terem a bênção de Deus sobre um novo casamento. Mas é muito séria essa questão, muito séria à luz da Bíblia, e merece um estudo mais aprofundado e uma sensibilidade à luz da palavra de Deus. Embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina. A gente sabe que existem muitas pessoas, inclusive são líderes de igreja, que estão aí em adultério diante de Deus. E às vezes não são punidos, não são instruídos, não são ensinados, até mesmo para buscar de Deus o perdão e a misericórdia. E às vezes passam, como se fossem despercebidos, mas nada escapa ao olhar de Deus. A praxe da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Ainda que muitas igrejas sejam condescendentes com o erro, com o pecado, com o adultério, com a fornicação, ainda que muitos tenham sido condescendentes com isso, tenham feito vistas grossas, diante de Deus nada passa impune aos olhos de Deus. Bem, e finalmente estamos aqui fechando esse tema. A conclusão da nossa lição nos apresenta: o sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como um mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Então o sexo não se resume apenas à procriação e ao prazer, há um propósito divino ao instituir o sexo e a sexualidade. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. O desvirtuamento desse padrão implicará em punição aos que praticam a imoralidade. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender melhor uma temática tão emblemática quanto essa. Eu não quis, assim, não procurei aprofundar tanto o tema, devido a ser um tema que, de fato, a gente precisaria de um tempo muito vasto, uma leitura, uma releitura de muitos textos da Bíblia. E assim, bom seria se pudesse ter um feedback no sentido de alguém estar colocando as suas questões. Então, infelizmente, assim, apenas pelo um vídeo, um tema como esse ele não é apresentado à altura, ele acaba não cumprindo uma função, vamos dizer, como deveria, pela falta desse retorno. De uma pergunta, de um questionamento, de uma leitura, uma releitura, um abraçar de um contexto bem maior, e que infelizmente o nosso tempo, a própria disposição, a gente percebe de boa parte das pessoas em acessar um vídeo, quando é longo demais, uns acabam nem sequer acessando, por ver que o vídeo tem mais de 1 hora de relógio. Então a gente procura tentar fazer um vídeo mais curto, e quando eu digo curto é pelo menos de 1 hora, 1 hora e meia, esse daqui já está para mais de 1 hora e meia de duração, mas eu espero que pelo menos eu tenha contribuído para você se despertar para o estudo da temática, e você que é pastor, que é líder, que é cristão, que você veja o quanto é sério essa questão da sexualidade cristã. Não é um assunto que deve ser ignorado. Eu sonho com um dia em que nós possamos reunir os nossos jovens, nossos irmãos, e falar de um tema desse de uma maneira bem aberta. Que haja ensinamento de maneira bem aberta. Nós sabemos que, infelizmente, por exemplo, a questão da sexualidade e do desejo
Muitas das vezes os nossos jovens, os nossos irmãos, quando traz questões nessa área, quando trazem, que a maioria não tem nem coragem de aproximar da liderança para poder conversar sobre isso, geralmente eles são tratados como pessoas que estão endemoniadas, como se o desejo sexual, a sexualidade fosse algo maligno, como se estivessem possuídos pelo diabo, quando na verdade o desejo é algo natural, está em todo ser humano. E o nosso papel enquanto igreja é exatamente instruir as pessoas que isso é uma dádiva divina e que há o lugar certo, o tempo certo, para nós darmos vazão à nossa sexualidade. E isso é dentro do casamento, e há um tempo para isso, há o tempo da maturação, de podermos estar aptos a sustentar uma família, a formar um lar, um casamento sólido. Para isso, o jovem, a jovem deve ser instruída a estudar, a concluir seus estudos, a arrumar um emprego, a ter o mínimo para poder construir uma família. E não serem recriminados como se estão sendo tomados por um desejo maligno, por um pecado, quando na verdade nós já fomos jovens e nós ainda temos na nossa carne, porque ainda somos homens, o desejo sexual, a sexualidade está em todos nós. Mas pelo fato de nós já termos passado pela fase da adolescência, da juventude, muitas das vezes nós não compreendemos os nossos adolescentes, nós não compreendemos os nossos jovens, como se o que acontecesse com eles fosse algo estranho, anormal, esquecendo que todos nós já passamos ou passamos por isso. E isso deveria nos fazer maduros, conscientes e responsáveis para tratar de questões tão sérias à luz da palavra de Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, que Deus esteja iluminando a tua vida, você que é jovem, adolescente, que você busque sabedoria de Deus, temor de Deus e força de Deus para suportar os desejos da mocidade. Você que é pai, que é mãe, que é líder, que é pastor, não deixe uma questão tão séria como essa, a questão da sexualidade, não deixe que isso seja ensinado pela escola, por pessoas que não têm o temor de Deus. Não deixe que os seus jovens estejam aí sofrendo, estando perturbados e muitas das vezes abandonando a fé por uma falta de instrução. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao nosso coração. E um abraço e a paz do Senhor. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.